Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida hoje, que seu coração e a sua mente esteja preparado para receber mais uma palavra de Deus. Estamos chegando com um tema muito importante, muito sensível, mas eu tenho certeza que vai ajudar você a compreender sobre esse assunto. E o nosso tema de hoje é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério, uma igreja que trabalha com libertação de alto nível, também com restauração da personalidade, ou seja, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Amados, como eu acabei de falar para você, o nosso tema é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E para falar deste assunto, eu gostaria de ler um texto bíblico para que possamos discorrer nesse tema tão importante. O texto bíblico está em Salmos 62, versículo 1 ao versículo de número 2. Diz assim o texto: A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Então, queridos, o transtorno de hiperatividade, TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA, distúrbio do déficit de atenção. Ele é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em alguns países, como nos Estados Unidos, portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a recebem tratamento diferenciado na escola. Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado esse transtorno. Queridos, o TDAH se caracteriza por uma combinação de 2 tipos de sintomas. Primeiro, desatenção. E segundo, hiperatividade e impulsividade. O TDAH na infância em geral se associa à dificuldade na escola e no relacionamento com demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua, estabanadas. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são desatentos. Eles têm dificuldades com regras e limites. Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e no trabalho, bem como a memória, e são inquietos e alguns compulsivos. São frequentemente considerados egoístas. Eles têm uma grande frequência de outros problemas associados, tais como o uso de drogas e álcool, ansiedade e depressão. Amados, estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital
é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento, isto é, controlar ou inibir comportamento inadequado, pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. O que parece estar alterado nessa região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que passam informações entre as células nervosas. Então vamos entender sobre alguns aspectos. A hereditariedade. Os genes parecem ser responsáveis não pelo transtorno em si, mas por uma predisposição ao TDAH. A participação de genes foi suspeitada inicialmente a partir da observação de que nas famílias de portadores há presença de parentes também afetados. E um outro aspecto é substâncias ingeridas na gravidez. Tem-se observado que a nicotina e o álcool, quando ingeridos durante a gravidez, podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê, incluindo-se a região frontal orbital. E um outro aspecto é o sofrimento fetal. Alguns estudos mostram que as mulheres que tiveram problemas no parto acabaram causando sofrimento fetal, aumentando as chances de terem filhos com TDAH. Também temos um outro importante aspecto que é a exposição de chumbo. Crianças pequenas que sofrem intoxicação por chumbo podem apresentar sintomas semelhantes ao TDAH. E um outro aspecto é problemas familiares. Algumas teorias sugerem que problemas familiares podem causar esse transtorno nas crianças. Estudo recente tem discordado dessa ideia, dizendo que podem agravar, mas não causar. Agora temos o síndrome do pensamento acelerado. Já falamos do TDAH, vamos estar falando agora da síndrome do pensamento acelerado, o SPA. Descoberta pelo psiquiatra Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado é produzida pela construção de pensamentos numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro. É o resultado do excesso de atividades e de estímulos sociais que somos submetidos diariamente. Você tem ansiedade excessiva, irritabilidade, flutuação emocional, inquietação, déficit de concentração, esquecimento, fadiga excessiva e cansaço ao despertar? Se a sua resposta for sim, a maioria dos pontos é bem provável que você esteja sofrendo da síndrome de pensamento acelerado. Então, amados, se dentre tudo isso que acabei de explanar para você, se a sua resposta for sim a maioria desses pontos, é bem provável que você esteja sofrendo da síndrome desse pensamento acelerado. Também nós temos o transtorno do sono. A doutora Bruna Mendonça, neurologista, diz: os distúrbios do sono consistem nas dificuldades relacionadas a eles. O sono tem 4 fases e cada uma delas é responsável por uma atividade diferente. Dificuldade em qualquer uma das fases do sono pode trazer prejuízos a curto e ao longo prazo. Entenda, amado, como funciona cada fase.
Vamos entender. Primeira fase, abrange 10% da noite. Nela ocorre a transição entre a vigília e o sono. A segunda fase abrange 45% da noite, onde diminui os ritmos cardíacos e respiração. Os músculos relaxam e a temperatura corporal baixa. É a fase do sono leve. E temos a fase 3, que abrange 25% da noite. O corpo funciona mais lentamente e o metabolismo cai. O coração passa a bater em ritmo mais lento e a respiração também fica mais leve. Temos também a fase REM, abrange 20% da noite. Esta é a fase do sono profundo. REM em inglês significa movimento rápido dos olhos. É nessa fase em que ocorrem os sonhos e a pessoa tem descargas de adrenalina e há picos de batimentos cardíacos e pressão arterial. Durante, amados, as 3 primeiras fases do sono, o corpo economiza energia, promove a restauração de tecidos e há o aumento da massa muscular e libera hormônio de crescimento. Também acontece a consolidação da memória e do aprendizado. Quando a pessoa está dormindo e é acordada, ela volta imediatamente na fase do primeiro sono, comprometendo o processo. Meus queridos, mais de 100 distúrbios do sono e do despertar já foram identificados. Eles podem ser agrupados em 4 categorias principais. Vamos vê-las: dificuldade de adormecer ou permanecer dormindo, problemas para permanecer acordado, ou problemas para conseguir manter uma rotina regular do sono e comportamentos incomuns durante o sono. A insônia, meus queridos, inclui qualquer combinação de dificuldade para adormecer, para permanecer dormindo, falta de sono intermitente e despertar nas principais horas da manhã. Os episódios podem aparecer e desaparecer transitoriamente e podem durar até 2 ou 3 semanas, curto prazo, ou ter longa duração. Esse é o estágio crônico. Fatores comuns associados à insônia. Vamos conhecer esses fatores: doença física, depressão, ansiedade ou estresse, ambiente insatisfatório para o sono, barulho e luz excessiva, cafeína, álcool ou drogas, álcool ou qualquer outras drogas, uso de determinados medicamentos, fumo em excesso, desconforto físico, cochilos durante o dia, deitar-se cedo, passar muito tempo acordado na cama. Os distúrbios incluem insônia psicofisiológica, uma condição em que o estresse causado pela insônia dificulta ainda mais o adormecer. Temos também a síndrome do atraso de fase do sono. Seu relógio interno está constantemente fora de sincronia com as fases de dia e noite aceitas. E distúrbio do sono com dependência de hipnóticos. Insônia que ocorre quando você para de tomar ou desenvolve tolerância a determinados tipos de medicamentos para dormir. Temos também o distúrbio do sono com dependência de estimulantes. Insônia que ocorre quando você deixa de tomá-los ou desenvolve dependência a determinados tipos de estímulos. E os distúrbios de insônia excessiva são chamados de hipersônia, que são eles: hipersônia idiopática, que é a sonolência excessiva que ocorre sem uma causa identificável. Temos também a narcolepsia, a apneia do sono central e obstrutivo, e o distúrbio do movimento periódico dos membros, e a síndrome das pernas inquietas,
E temos os comportamentos anormais durante o sono, que são muito comuns. Eu gostaria aqui de citar alguns exemplos: terrores noturnos, sonambulismo, distúrbio comportamental do sono. Um estudo, queridos, realizado em janeiro de 2013 pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, o IPOM, afirma que 61% da população consideram seu sono insatisfatório. Os especialistas confirmam como isso pode afetar nossa vida diária e nossa saúde. Algumas consequências que dormir mal pode trazer: ansiedade e vontade de comer excessivamente, maior risco de sofrer acidentes, enfraquecimento do sistema imunológico, emoções descontroladas, prejudica a beleza corporal, entre outros. A psicóloga Jo-A Bolt, da Universidade Tecnológica de Sherborne, na Austrália, defende que a insônia e doenças mentais estão bastante interligadas e elas retroalimentam. Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com depressão. O que a Bíblia diz sobre o sono? Salmos 3:5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Também nós temos o Salmos 42, versículo 8. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia, de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Queridos, algumas razões do porquê não conseguimos dormir. Vamos entender. Primeiro, Deus quer falar conosco. Segundo, permissão de Deus para realizar a sua vontade. Terceiro, preocupações. E temos o quarto ponto, que é sonhos fora do comum. Quinto, provas do Senhor, como fez com Jó. E sexto, desobediências. Também, querido, nós temos as doenças psicossomáticas. Amados, relembrando que quando o nosso eu está aprisionado, desenvolvemos emoções tóxicas, distúrbios emocionais e doenças psicossomáticas. Você já sentiu dores ou sintomas que os médicos não conseguiam identificar? A mente pode fazer com que o corpo adoeça. Os pesquisadores descobriram que é possível somatizar o estresse. O que começou como um conflito emocional pode virar uma doença. É o caso de problemas no estômago ou dores de cabeça que são gerados pela ansiedade. Nesses casos, é preciso identificar a causa do problema, pois apenas a medicação não resolverá, já que o fator que desencadeou a doença psicossomática continuará acontecendo, graças à ação do hipotálamo. Essa glândula produz hormônios que controlam funções orgânicas. Quando alteradas pelas emoções e pelos sentimentos, elas acabam reagindo e acarretando outros sintomas, como problemas respiratórios. A palavra psicossomática vem do grego e é uma junção de duas outras palavras: psique, que é alma, e somo, que é corpo. E desse modo, amados, uma doença psicossomática é aquela que não é exclusivamente somática, ou seja, corporal, mas tem a origem na alma. Ouvi uma frase certa vez muito importante que diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo cala. Quando a boca fala, o corpo sara. Nelson Torres diz: a enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção.
O caminho para a felicidade não é reto. Existem semáforos chamados amigos, luzes de precaução chamadas famílias, e o corpo grita, agita, chora, ri, sente e se emociona. É uma maneira misteriosa e não verbal de se comunicar. Então, a maioria dessas linguagens é inconsciente, tipo o movimento da sobrancelha e a inclinação da cabeça. Preste atenção nisso. O corpo é um espelho revelador do inconsciente. É a projeção de sua mente. Agora vamos a alguns gestos e seus significados. Primeiro, o cumprimento com a mão num forte aperto é sinal de que não há restrições. Segundo, a mão frouxa é sinal de que a pessoa tem medo de ser envolvida. Terceiro, sentado com a pasta ou a bolsa sobre o colo, significa que você não está à vontade. Quarto, pés em direção à pessoa indicam que você se interessa por ela. Se eles estiverem voltados para a porta, é a direção em que o corpo quer ir. Quinto, com braços cruzados no peito, você não quer mudar de opinião e nem aceitar o que estão lhe falando. Sexto, puxar os cabelos significa que você busca uma grande ideia. Cotovelos apoiados fazem a delimitação do espaço quando a pessoa se sente invadida, limitada. Sétimo, as mãos na frente da boca geralmente significam que a pessoa deseja falar algo, mas não tem oportunidade ou não sabe ao certo o que. Oitavo, mãos cruzadas é um sinal que não concorda com a discussão. Nono, mãos fechadas mostram insegurança. E décimo, mãos abertas significa que concorda com a situação. Então, amados, o corpo fala o que a mente contém. Quando sentimos uma dor, seja ela qual for, a última coisa que pensamos é que ela é um aviso. Existem situações na vida com as quais fazemos ou aprendemos a conviver. Porém, são coisas que nos incomodam profundamente e não sabemos como resolver. A convivência adequada com tantas situações que nos incomodam vai alterando o nosso estado emocional e, pouco a pouco, refletindo no nosso psicológico e apresentando os sintomas de depressão. Outra forma de manifestação desse desequilíbrio é a somatização no corpo físico. Por isso, é muito importante aprendermos a conhecer bem o nosso corpo, estando atento às alterações que ele representa, pois ele nos diz exatamente onde estamos falhando e em que precisamos mudar. Estudiosos afirmam que existem muitas doenças psicossomáticas. Vamos a alguns exemplos. Cervicalgia, dores ciáticas, artrite, câncer, manchas no corpo, úlcera, asma, praticamente todos os transtornos de pele, alergias, rinites. A psicóloga americana Louise Hay cita algumas doenças e suas prováveis causas: amidalite, emoções reprimidas e criatividade sufocada; anorexia, ódio ao extremo de si mesmo; apendicite, medo da vida; artrite, crítica conservada por longo tempo; bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos e discussões; câncer, mágoa profunda e tristezas mantidas por muito tempo; colesterol, medo de aceitar a alegria; derrame, resistência e rejeição à vida;
diabetes, tristeza profunda, dor de cabeça, autocrítica e falta de autovalorização, enxaqueca, raiva reprimida ou pessoa perfeccionista, gastrite, incerteza profunda e sensação de condenação, hepatite, raiva, ódio ou resistência a mudanças, insônia, medo e culpa, acne na pele, não aceitar a si mesmo, problema nos pulmões, medo de absorver a vida, rinite alérgica, congestão emocional, sentimento de culpa ou crença em perseguição, varizes, desencorajamento ou sentir-se sobrecarregado. Eu tenho uma reflexão para você. Quais doenças têm assolado o seu corpo? Pense como está suas emoções. E eu vou ficando por aqui. No próximo devocional eu vou estar falando do rei da Babilônia leva para o cativeiro a mãe do rei de Israel e suas esposas. Vamos ter um devocional fantástico. Não perca, ok? Você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Tem um botão se inscrever e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que colocarmos algo importante aqui no YouTube. Também, amados, não esqueça de comentar. É importante o seu comentário, ok? Faça o seu comentário, ele nos ajuda a entender como você está recebendo as nossas mensagens. E também dê o seu like, o seu joinha, ele é importante, leva o nosso devocional a subir e alcançar outras pessoas que provavelmente esteja precisando de ouvir essa mensagem. Então, amados, nós também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. E estamos também no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10, ok? Ministério Pleno 10. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Vamos dizer que ele é santo, diga isso. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe dê